Modelagem cebola é quando a gente faz a modelagem de cada camada que a gente tem, por exemplo, na construção. Exemplo, laje, contrapiso e piso como elementos separados dentro do ArchiCAD. Óbvio que não é exclusivo do ArchiCAD, mas acaba sendo bastante dentro do ArchiCAD. E a gente faz essa modelagem separada de cada componentezinho bonitinho, né? Como se fosse um elemento à parte. Então, o piso é uma laje, o contrapiso é outro elemento construído com a ferramenta laje, e a laje é outro elemento construído aí com a ferramenta laje, exatamente para que cada um desses possa ser colocado em um vegetal diferente, em uma classificação diferente, e mais futuramente você vai entender isso melhor, em um estado do tempo diferente. Ou seja, sabe aqueles antes e depois do projeto que você olha e fala, nossa, esse piso aqui que era existente, ele vai ser demolido. Como que a gente conseguiria fazer isso se a gente trabalhasse tudo junto? Não conseguiria, né? Então é exatamente por isso que a gente utiliza a modelagem cebola para que a gente tenha essas camadinhas e a gente consiga, por exemplo, pegar só o piso e demolir o piso, só o contrapiso e trocar ele, e deixar a laje lá do jeito que a laje tem que estar. Oi, eu sou a Bela e esta aqui é a nossa 6ª aula da playlist de ArchiCAD para iniciantes. Se você quer, por exemplo, aprender ArchiCAD do zero e realmente aprender a utilizar essa ferramenta BIM que está crescendo, assim, dominando o mercado de arquitetos, então você está no lugar certo e eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar a notificação do sininho, porque toda semana tá saindo aula, milagrosamente, e com esse conteúdo você vai conseguir aprender mais a respeito do ArchiCAD, que é essa ferramenta bem maravilhosa que foi feita para nós arquitetos. Então nessa aula vamos falar sobre modelagem cebola e todas as peripécias que envolvem aí essa decisão de modelagem. Bora lá! Então aqui dentro do ArchiCAD, eu já dei uma atualizada aqui dentro de algumas dimensões, né, que foram feitas dentro das nossas últimas aulas aqui da playlist, mas é importante, né, a gente ter pelo menos uma basezinha. Aqui no caso, minha base está com uma laje, com paredes, com portas e com janelas, que foram aí alguns dos elementos que a gente modelou nas aulas antigas. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui da playlist até para você ir lá e começar a assistir do zero, tudo bonitinho. Então, o preceito da modelagem cebola, ele é simples. Aqui eu tenho o meu levantamento, né, que foi trazido na aula número 3 dessa playlist. E dentro do levantamento eu tenho uma diferença clara de nível. Então eu tenho aqui o -2 e o -1. Pois bem, mas a minha laje é uma só, né? Construtivamente ela é uniforme, tudo na mesma altura, na mesma espessura, ou pelo menos deveria ser. Bora combinar que pegar e deixar a laje 1 centímetro para baixo não será nada inteligente da parte de engenharia, né? Então, onde que tá essa diferença, por exemplo, de um piso a -1 e outro piso a -2? Exatamente isso que você pensou, no contrapiso. Então, como a gente está trabalhando aqui com modelagem cebola, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um elemento de laje, só que esse elemento de laje, ele vai estar aqui nesse cantinho, com uma certa espessura, e no outro cantinho com outra certa espessura. Simples assim. Só que, para que esse contrapiso esteja correto, eu preciso que primeiro ele tenha a classificação, depois ele tenha o vegetal e terceiro ele tenha as propriedades de um contrapiso. Então, por exemplo, eu preciso que na classificação eu consiga ver ele como se fosse um contrapiso. Então, eu vou colocar ele, por exemplo, aqui como enchimento ou acabamento, tá? Então, ele vai receber uma classificação que fora do meu ArchiCAD, ele é entendido como um elemento de acabamento. Bela, posso criar uma classificação? Pode, à vontade, mas aqui no caso eu vou deixar como acabamento. Vegetal, ele agora não é mais uma laje, ele é, por exemplo, um enchimento, ok? Então, a gente vai mudar o vegetal, a gente vai mudar a classificação desse elemento. Ah, mas Bela, não partiu de uma laje? Partiu de uma ferramenta de laje, mas não é aqui a ferramenta de laje que a gente só vai modelar a laje com ela, tá? O plano de referência, eu vou colocar ele, por exemplo, a -5, como se a minha laje tivesse a -5, né? Tivesse para baixo. E eu vou deixar esse contrapiso aqui chegar a, por exemplo, 3 centímetros. Então, eu vou colocar esse plano de referência na parte inferior. Por quê? Se eu deixar na parte superior, eu vou precisar deixar isso aqui a -2, né? Alguma coisa assim, -3 e controlar a altura. Vai ser um pouco mais complexo.
Agora, se eu colocar o plano de referência na face inferior dele, o que vai acontecer? Ele vai vir e trazer tudo com base nessa face inferior. Então, ele vai fazer assim, ó, quer menos 5? Então, aqui é menos 5. Então, vai grudar aqui no menos 5. Então, eu vou deixar ele a menos 5. E vou colocar ele, por exemplo, com uma espessura de 3 centímetros. Né? Pode ser. E vou colocar uma estrutura de concreto contrapiso. Que ele já tem aqui, ó, bonitinho, contrapiso. Tá vendo? E aí, a gente vai ter o contrapiso existindo aqui. Bela, como que eu sei que tá certo? A gente vai utilizar uma ferramenta aqui na lateral, que é uma ferramenta de corte. E a gente vai passar um corte aqui, selecionando o lado para qual a gente quer ver. Quando a gente criar esse corte, ele vai estar aqui, ó, bonitinho na nossa lateral. Tá vendo que ele já apareceu aqui na parte do navegador cortes. E a gente pode entrar e visualizar. Olha que gracinha. O meu contrapiso tá aqui. A minha laje está completamente errada, né? Porque ela deveria estar a menos 5. E olha como já tá melhorzinho. E aí, no caso, todas as minhas paredes, elas vão se assentar em cima da laje, por uma questão construtiva, tá, gente? No caso, o contrapiso é o que recebe o piso em cima, e no caso, a laje fica assentada... E no caso, aqui, a parede fica assentada na laje. Então, eu vou deixar todas as paredes para menos 5. Então, quando eu vejo aqui em corte, olha como ele fica o contrapiso. Olha como que fica a parede e olha como que fica a laje. Então, eu consigo já fazer até mesmo uma cópia desse contrapiso aqui e transformar ele em piso, tá? E aí, o que a gente vai ter do outro lado? A gente vai ter um contrapiso, só que um contrapiso menor, que ele dá essa diferença de 1 centímetro. Então, pra gente copiar desse bonitinho aqui, eu vou utilizar o atalho Alt, tá? Alt do teclado. E aí, eu vou fazer um contrapiso aqui que seja, por exemplo, de 2 centímetros, para ele ficar 1 centímetro para baixo. Quando eu for no corte, olha como que tá meu contrapiso. Tá vendo que ele tá dando essa diferença? Tá dando essa diferença bonitinha? É isso. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o piso. Por quê? Porque agora eu vou ter uma laje que vai estar na classificação de acabamento, que vai estar no vegetal de piso. E que ele vai ter, por exemplo, material de cerâmica aqui. Ele vai ter uma espessura, por exemplo, de uns 2 centímetros, deixar 2 centímetros. E aí eu posso colocar o plano de referência dele em cima. Por quê? Porque esse plano de referência que vai estar menos 1, esse plano aqui de referência que vai estar menos 2, porque a gente tira a medida de cima. Então, vou deixar em cima e vou colocar, por exemplo, menos 1. E vou modelar meu piso aqui. E aí, vou colocar menos 2. E vou modelar o piso aqui. Quando eu for ver no corte, olha como é que tá. Aqui no caso, meu contrapiso tá um pouco maior, né? Vou deixar o piso com 1. Então, olha como é que tá o meu detalhe. Olha que bonitinho. Eu tenho aqui o piso fazendo essa parte aqui do contrapiso. Tá vendo o contrapiso indo de diversos níveis. Eu tenho o piso aqui, eu tenho a laje. Tudo como elemento separado. E aí a gente pode fazer os arremates necessários, trazer a porta para baixo, fazer todas aquelas coisas que precisa fazer. Tá vendo? Então, isso vai permitir com que o meu projeto ele seja muito mais bem detalhado em relação a esses elementos, porque cada um desses elementos está num vegetal específico, está numa classificação específica, então ele tem informações diferentes. Então, só para você entender, a classificação é o que faz um certo elemento ter campos de informações. Então, se eu tenho, por exemplo, uma classificação de acabamento, no caso, o elemento que tem essa classificação vai ter vários campos de informação que estão relacionados aí com a classificação que foi atribuída. Se eu tenho um elemento de laje, ele não vai ter, por exemplo, a informação de quantidade de caixa de piso. Então, por conta disso, a gente vai colocar numa classificação diferente cada uma dessas partes. Isso, inclusive, é uma estratégia de projeto executivo para a gente ter quantitativos ainda mais precisos em relação aí à parte dos nossos projetos dentro do Arcad. E óbvio que a mesma coisa que a gente fez aqui ali com os pisos, a gente também pode fazer com os revestimentos de parede. Então aqui, na hora de, por exemplo, representar esse revestimento de parede, eu posso utilizar uma parede, colocar numa classificação de acabamento, colocar dentro de um vegetal, por exemplo, de piso, né? Vou considerar esse vegetal de piso como se fosse o vegetal de revestimento. Posso colocar aqui uma estrutura simples de cerâmica
e posso pedir para ele ser super fininho, né? 1 centímetro. E tá vendo que ele tá indo à altura até os 3 metros aqui? Pra gente desvincular, pra gente falar assim, olha, eu quero só revestimento só até os 2,50, só até os 2,5. Eu posso vir nessa setinha e pedir para ele deixar como não vinculado. E aí isso vai fazer com que eu consiga colocar uma altura quebradinha e deixar ele, por exemplo, a -1, né? Tudo bonitinho. E aí eu posso vir aqui, P para inverter, né? Lembrando desse comando. Posso vir aqui colocando esse revestimento em toda a borda. E aí o que você vai precisar reparar, tá? E aí é uma atençãozinha extra aqui dentro desse ponto. Você está reparando que quando eu seleciono aqui, ele está indo a linha de referência até o final? Tá reparando isso daqui? O que está acontecendo? A parede, ela tem uma particularidade dela, que ela sempre vai tentar se juntar. Então ela vai ver uma parede, né, um outro elemento de parede, e vai falar assim, vem aqui, vamos juntar aqui as nossas linhas de referência? Mesmo quando você não quer. E aí, nesses casos, a gente utiliza os vegetais para colocar os nossos elementos, né, de paredes para um grupinho se unir mais forte do que outro grupinho de paredes. Então, dentro dos vegetais, eu vou pegar o vegetal que eu coloquei ali, o revestimento, que foi o vegetal de piso, e eu vou falar que todas as paredes que estão dentro dele vão ficar mais fortes do que as outras, tá? É uma coisa assim, uma ediçãozinha extra. Então, aqui dentro dos nossos vegetais, que é esse bolinho ali empilhado, eu vou abrir e vou falar, que o vegetal de piso, tá vendo aqui? Ele vai ser mais forte, vai ser 2, ok? E aí eu vou atualizar, é bem importante vir atualizar, até atualizar em todos, tá? Se a gente quiser. E aí olha o que vai acontecer, ele vai ficar mais forte, vai ficar pra cima, não tem problema, é só a gente vir selecionar e ir com a tecla I de Isabela pra interceptar, tá? Então é a tecla do Join. E aí a gente vai fazendo aqui esses ajustinhos para ter o revestimento cerâmico bonitinho. Vamos dar uma olhada no 3D, olha aqui o revestimento cerâmico. E aí nessas horas que a gente precisa, por exemplo, fazer, né? Vou fechar essa portinha aqui. Fazer, por exemplo, essa parte aqui da parede, que eu posso fazer ela utilizando aqui uma cópia do elemento. Então, vou mover ele com um Ctrl, né? Estou movendo e aperto o Ctrl para criar uma cópia. Posso estender ele aqui no próprio 3D pelas linhas, né? Os botõezinhos de edição, igual eu já mostrei para vocês. E colocar aqui. E ó, que graxinha bonitinho, tá vendo? Vou até fazer isso aqui do mesmo jeito. E aí, só uma outra forma de fazer esse recorte da porta, né? É com uma ferramenta chamada abertura, que a gente consegue fazer um vãozinho aqui no meio, tá vendo? Isso porque cada porta reconhece apenas uma parede. Ou seja, se eu vou fazer uma parede na frente de outra parede, que é no caso da modelagem cebola, a porta que estava antes colocada, ela não vai reconhecer a parede nova. E aí você deve estar pensando, mas por que então eu vou fazer essa bagaça de modelagem cebola? Porque isso vai valer muito a pena para você ter um antes e depois do seu projeto de uma forma mais efetiva. Para você conseguir, por exemplo, visualizar a quantidade de revestimento que vai ser demolido, a quantidade de revestimento que vai ser construído, tudo bonitinho, de uma forma muito mais otimizada, tá? E aí eu vou te pedir para você esperar um pouquinho aí na próxima aula, que é onde eu vou ensinar todo esse rolê para você fazer esses antes e depois e conseguir aproveitar essa sua modelagem cebola que você confiou em mim na hora de fazer. E é inclusive com essa modelagem cebola que a gente consegue fazer uma meia parede de um revestimento e o restante da outra parede com outro revestimento. Ou seja, se a gente fez aí uma camadinha, né, uma camadinha bonitinha com um elemento parede, nada mais justo do que a gente duplicar, jogar para cima, para fazer uma outra camada com outro revestimento. Então, para exemplificar, eu posso, por exemplo, ter esse revestimento aqui, tá? Alt para copiar. Posso ter esse revestimento aqui. Nessa partezinha. Até 1,5 metro, por exemplo. E eu posso pegar todos eles, ó, tá vendo? Tá tudo selecionado. Vou ir com Ctrl, vou jogar tudo pra cima, tá vendo que eu tô movendo tudo aqui pra cima. E vou com o Shift pra manter ele uniforme e vou jogar aqui pra cá
com 1,5. E aí esse eu posso colocar, por exemplo, de azulejo. Tá vendo? Cerâmica bonita, azulejo bonito, tudo bonito. E aí eu posso fazer aqui uma abertura nesse canto, uma abertura aqui. E fazer o recortezinho bonitinho, tá? Isso aqui pode ser feito tanto no corte quanto na elevação, quanto na planta, mas eu prefiro fazer no 3D porque, né, mania. E voilá! Temos aqui a modelagem dos revestimentos, tudo bonitinho e óbvio, tudo já separadinho, que é uma peça extremamente chave na hora da gente ter o antes e depois do nosso projeto ainda melhor. E aí eu vou pedir para você aguardar a próxima aula, porque vai ser aquela aula. E se você já gostou dessa aula, gostou, né, da forma como que você pode fazer essas modelagens de cebolas, mesmo que você não esteja entendendo bem ainda o porquê que está fazendo isso, relaxa que você vai entender. Já deixa o seu likezinho fazendo favor e também deixa um comentário, me conta se você está curtindo aqui a playlist até agora, me conta se você está aí curtindo a dinâmica, curtindo os exercícios e também não esquece de compartilhar esse conteúdo para outras pessoas para que também eles possam aí aprender CAD assim como você. Então é isso, bem beijo e eu vejo você na próxima aula.